não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Antes do vídeo quero pedir a você para ser membro do canal, para ajudar a gente nessa grande luta, que é pela libertação do Brasil do comunismo, do socialismo. Então é isso aí, se inscreva, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Quem puder ajudar financeiramente, os links estão aí na descrição do vídeo. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, também estão todos aí na descrição. Na comunidade a gente sempre coloca alguns trechos de livros, para quem se interessar, os links dos livros estão lá na comunidade. E todos os livros do professor Olavo de Carvalho praticamente estão lá nos links. Então é isso aí. Vamos fortalecer. Muito obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. A respeito da ascensão e queda do QI médio em várias nações, onde nós vemos que em praticamente todos os países abrangidos, alguns da América, da Europa, da Ásia e da África, em todos os países, sem exceção, o QI médio subiu. O único onde baixou foi o Brasil, e não baixou pouco. E vem baixando há pelo menos 40 anos. Né? Então, é claro que a queda do QI de uma população implica o decréscimo da sua capacidade de lutar pela vida, de resolver seus problemas, tá certo? E, portanto, isso, a meu ver, equivale a um genocídio, a liquidação progressiva e inexorável de uma população. Eu considero, evidentemente, que todos os responsáveis por esta situação, que são diretamente os donos da mídia, os chefes da educação, líderes e chefes da educação nacional, a indústria editorial, os jornalistas, os formadores de opinião, são todos responsáveis por isto e são todos criminosos no mais alto grau. Portanto, o que quer que se faça contra essa gente é legítima, uma questão de salvação nacional. Isto é o problema mais sério que o Brasil já teve. Se pensar assim, a corrupção, perda de desvio de dinheiro público, tudo isto é fichinha perto do que está acontecendo com a população, com a inteligência da população brasileira, que, na medida em que se torna mais burra, se torna também mais inerme, mais inerme, mais incapaz, e se torna uma vítima fácil de tudo quanto é. Por qualquer problema pequenininho se torna impossível de resolver. Vocês vendo, por exemplo, essa questão da violência endêmica, 70 mil homicídios por ano, que se arrasta aí há 30 anos e ninguém consegue fazer nada. Às vezes não é porque há alguma força secreta resistindo contra isso, é simplesmente as pessoas não são capazes. Se você juntar o nosso parlamento inteiro, só tem incapazes, todos eles, praticamente sem exceção. Se tiver uma ou duas pessoas de inteligência normal lá, é muito. Porque é claro que o parlamento, sendo eleito, ele é uma amostragem da população. E se o QI da população inteira está caindo, certamente o dos políticos está caindo junto. Tá certo? Políticos, administradores públicos, formadores de opinião, etc, etc, etc. Então, se você pensar bem, a corrupção comparada com isso é um nada. Se você soma o mensalão e petróleo, tudo que nós perdemos ali é um nada, comparável à perda de capacidade da população. Você incapacitar uma pessoa é pior do que matá-la, tá certo? Porque, se morreu, acabou o problema, mas você vai perdendo capacidade, você está matando a pessoa aos poucos. E é isso que estão fazendo com o povo brasileiro, estão matando os brasileiros aos poucos. O incrível é que você vê ali em países paupérrimos, como o Quênia e o Sudão, o QI subiu, meu Deus do céu. O que está acontecendo no Brasil? Então, isto não é coincidência, isto não é fruto de forças históricas anônimas. Isto aí é responsabilidade direta dos planejadores da educação, da mídia, das universidades, etc, etc, etc. Então, se vierem para cima de mim com conversa de combate à corrupção, eu vou mandar pastar, porque, olha, isto aí não é problema. O problema é, vamos dizer, a queda da capacidade do povo brasileiro explica isso imediatamente, né? Então, é natural que à medida que um povo vai perdendo sua capacidade,
ele apele para os meios mais fáceis e disponíveis para se salvar de uma situação, inclusive roubar, mentir, trapacear. Quer dizer, é claro que se cai o QI, a moral cai junto, tá certo? E isso não afeta, se trata de QI médio, portanto não se trata de miséria, porque a miséria no país efetivamente diminuiu. Não se trata sequer, vamos dizer, de falta de escolaridade, porque hoje em dia praticamente não há crianças fora das escolas no Brasil. Tá certo? Hoje nós temos, vamos dizer, excesso de vagas nas escolas, está cabendo mais criança do que tem no Brasil. Então não é este o problema é o conteúdo do que está sendo ensinado. Se alguém falar, precisamos investir em educação, o investimento em educação já é monstruoso no Brasil. Não é isso que falta. O que falta não é dinheiro, o que falta não são escolas, o que falta não são professores. O problema são os conteúdos que estão sendo transmitidos, que parecem realmente calculados para imbecilizar as pessoas. Quando a gente usa o verbo imbecilizar, não é força de expressão, não é hipérbole, é uma coisa, um fato bruto de ordem material. Muito bem. Isto tem algo remotamente a ver com aquilo que eu havia planejado para ser a aula de hoje. E o tema da aula de hoje seria o seguinte: numa sociedade como a brasileira, que está em pleno declínio das suas capacidades, é de se esperar que as pessoas entendam a vida real como uma coisa, vamos dizer, como um conjunto de atividades voltadas à sobrevivência imediata, e a cultura como uma espécie de um adorno que você coloca em cima, ou como um instrumento para você conseguir um emprego melhor. Tá certo? De maneira que entre a vida real e a cultura você tem um abismo. Ora, acontece que todos os nossos problemas diários, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso emprego, as discussões que temos em família, a relação com os amigos, etc., etc., tudo isso se baseia num certo repertório de ideias, que com certeza não foi o povão que criou. Todas as ideias em circulação vêm de filósofos e escritores de outras épocas, filtradas, simplificadas, deformadas, etc., mas a sua origem é essa. A totalidade das ideias circulantes da humanidade foi criada por um número relativamente pequeno de pessoas, e elas se espalham de tal modo que você as recebe e as repete, passa adiante sem saber de onde vieram, tá certo? E muitas vezes acreditando que foi você mesmo que as inventou. Mas basta um pouco de conhecimento, vamos dizer, da sociologia da opinião, para você saber que todas as opiniões circulantes têm origens históricas, confirmando aquilo que dizia Augusto Comte, né, que a vida dos vivos é cada vez mais governada por filósofos mortos. Então, mais ainda, outro dia eu coloquei ali uma coisa que eu vi no Eric Voegelin. Ele dizia que logo quando ele era jovem, ele aprendeu com Max Weber que ninguém pode ser um cientista social sem ele ter o suficiente conhecimento comparativo de várias civilizações, do Oriente e do Ocidente, tomadas em várias épocas do seu desenvolvimento. Coisa que o Max Weber tinha. Você vê os estudos dele sobre a religião da Índia, da China, sobre as origens do capitalismo e do protestantismo, etc., mostram um conhecimento comparativo imenso, tá certo? Às vezes até em detalhes, por exemplo, a música do Oriente e do Ocidente. Então, não faltava conhecimento ao Max Weber e ao Eric Voegelin, muitíssimo menos. E eu vi que, nesse sentido, não havia no Brasil nenhum cientista social, porque só tinha havido 3. Os 3 eram o Gilberto Freire, o Luiz da Câmara Cascudo e o Alberto Guerreiro Ramos, que não vale porque fez a carreira toda praticamente fora do Brasil. Os outros não são cientistas sociais. FHC não é um cientista social, ele é apenas um bacharel em ciências sociais, né? Nunca foi um cientista social, nem ele, nem Florestan Fernandes, nem nenhum desses palpiteiros que estão por aí. O Weber tinha toda a razão. Se você não tem esse conhecimento comparativo das civilizações, você simplesmente não tem a medida do que acontece. Você é incapaz de discernir, vamos dizer, a gravidade, a extensão relativa dos fenômenos que estão na sua frente, porque você não tem o campo comparativo do passado. E se você pegar hoje a totalidade dos opinadores que estão aí
em circulação dos chamados formadores de opinião, eles também não têm essa formação. Então, não tem nada. Então, esse é um povo cujo QI está decaindo e que está sendo dirigido por cegos. Cegos, burros, idiotas, incapazes. E essa situação está se agravando dia a dia. Não há nada mais grave que esteja acontecendo no Brasil. Nem os homicídios, porque os homicídios também são efeito disso. Mas a queda do QI começou muito antes da ascensão da criminalidade. Né? Você pode datá-la pelo menos da década de 60. Tá certo? Então, e curiosamente, este decréscimo do quociente de inteligência coincide com a expansão do aparato educacional, não com a sua retração. Você vê aqui, ainda no tempo dos militares, eles abriram a escola em tudo quanto é esquina. Naquela época havia o problema dos excedentes, de estudantes que eram aprovados no vestibular, mas não tinham vaga na universidade. Então você tinha o direito, mas você não tinha a garantia efetiva de poder frequentar a universidade. Então eles abriram a universidade em tudo quanto é lugar. E, desde então, né, a escolaridade no Brasil aumentou muito. E este fato me leva à conclusão de que o problema não são os meios materiais de educação, mas o conteúdo. O problema não é o hardware, é o software da educação. Tá certo? Nessas circunstâncias, é normal que as pessoas não tenham a menor ideia da origem das suas opiniões. Simplesmente ouve em algum lugar, repete, pensando que é dele mesmo. E, portanto, está todo mundo perdido no tempo histórico. Eles não sabem aonde estão historicamente. Como é que um povo assim pode decidir as suas coisas? Mas se você pegar os americanos, em geral, pelo menos uma certa ideia da evolução histórica dos Estados Unidos, o cidadão americano, digamos, de entre 40 e 60 anos tem. A geração mais nova já não tem muito, mas se você pegar as pessoas entre 40 e 70, né, eles têm ideia da Declaração da Independência, da Guerra Civil, da participação dos Estados Unidos nas 2 guerras mundiais, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, do assassinato do Kennedy, etc. Eles sabem essas coisas, eles têm essa referência. No Brasil não tem nem isso, meu filho. Né? Se você perguntar para o brasileiro quem ganhou a Guerra do Paraguai, ele não sabe. Quais os exércitos estavam em luta na Guerra do Paraguai, ele não sabe. Não é isso? Você viu quando o pessoal aí de Santos decidiu fazer o filme sobre o José Bonifácio, Rafael Nogueira, Mauro Ventura, outros, eles entenderam isso como uma obra de salvação nacional, porque o José Bonifácio foi o sujeito que inventou o Brasil. O Brasil como nação foi realmente uma invenção pessoal de José Bonifácio. E se você procurar aqui nos Estados Unidos, você tem milhares de edições dos escritos, por exemplo, de Thomas Jefferson. Eu mesmo tenho aqui publicado pela Library of America, que é altamente popular. Todo lugar que você vai tem livro de Thomas Jefferson, o pessoal sabe o que ele disse, o que ele pensou. Após que o Zé Bonifácio, ninguém tem a menor ideia do que o homem pensou. Então é um povo que está perdido não só dentro, vamos dizer, do quadro maior da história da civilização como um todo, mas dentro da história do seu próprio país. Como é que as pessoas assim podem tomar decisões, meu Deus do céu? É por isso que a gente vê toda hora as pessoas adotarem modas que eram de 60 anos atrás, acreditando que elas estão fazendo uma grande novidade. Diz que agora a moda é os garotos não rasparem as pernas. Fala, mas eu vi isso igualzinho nos anos 60. Pernas e sovacos, né? Outro dia veio um neguinho e escreveu para mim o seguinte: você não sabe nada, você precisa ler as veias abertas da América Latina, tá certo? Eu digo, mas eu li esse livro quando eu tinha 17 anos, e esse livro é uma porcaria, já superei isso, e o autor já disse que o livro é uma porcaria, e vê um garoto assim, crente, que ele está me dizendo uma grande novidade. Ora, 80% do que eu vejo acontecer é retrô. Tudo isso já foi feito nos anos 60, a gente vê de novo, tá certo? Quanto às ideias circulantes, outro dia apareceu um livro extraordinário na França dizendo, com o título Os anos 30 estão de volta. Quer dizer, na esfera intelectual também você está voltando às ideias dos anos 30. Isso não quer dizer que a situação hoje seja dos anos 30. Quer dizer que as pessoas estão interpretando a vida atual em termos que serviam para uma outra época. Outro dia eu vi um historiador russo dando uma entrevista que eu achei espetacular. Ele diz: a maior parte das teorias sociais surge quando
os fenômenos que elas explicam estão no fim. Então, quer dizer, elas não servem para rigorosamente nada, elas explicam o passado até aquele ponto e para dentro não serve. Se você pegar, por exemplo, as transformações do capitalismo desde o tempo do Karl Marx, você vê que Karl Marx explicou relativamente bem o capitalismo da Inglaterra e da França entre os anos 20 e 30 do século XIX. 1820, 1830. A teoria dele até que descreve direitinho. Só que na época dele o capitalismo já estava mudando completamente e hoje já é outra coisa completamente, até antagônica ao que ele descreveu. Então, isso já, vamos dizer, esta defasagem no tempo já é normal, ela é quase que permanente. Mas num país como o Brasil, essa defasagem chega a ser catastrófica. Quer dizer, ninguém sabe onde está historicamente, ninguém sabe do que está falando. E quando eu falo ninguém, não é uma força de expressão, gente. Hein? É ninguém mesmo, materialmente, 0,0000000. Se você ler todas as opiniões em circulação durante uma semana, você vê que nenhuma delas tem nada a ver com a realidade. É tudo coisa subjetiva, inventada, tá certo? Frequentemente é puro wishful thinking, a pessoa quer que as coisas sejam assim. E daí surgem fenômenos como o dos três patetas, que são evidentemente todos os três idiotas, despreparados completamente, e que, vamos dizer, tem milhares de admiradores. Né? O sujeito chega lá e fala, como o Mauro Sérgio Nutella, a finalidade da filosofia é despertar a suspeita. Bom, ele ouviu falar que havia uma técnica da suspeita, que veio com Descartes, e depois fez grandes progressos com Marx, Nietzsche e Freud, e sai repetindo isso aí, né? Mas, em primeiro lugar, a filosofia não existe para despertar a suspeita, ela lida com as suspeitas já existentes, com dúvidas já existentes, de algum modo, tá certo? E, mais ainda, quando Descartes diz colocar tudo em dúvida, ele não está se referindo a tudo, ele está se referindo ao campo de investigação filosófica dele. Colocar tudo em dúvida é absolutamente impossível, é uma frase que não faz o menor sentido. É impossível você formular uma dúvida sem você montá-la em cima de uma montanha de certezas que você não vai questionar naquele momento. Então, o sujeito quando fala isso, ele está propondo uma coisa que é impossível de realizar. É apenas uma frase, uma bolha de sabão verbal para impressionar a plateia e que não vai exercer a mais mínima influência sobre ninguém. O efeito desta frase é apenas arrancar aplausos no momento. Aquilo não gruda, não vai se aprofundar nas pessoas. Por quê? Porque não dá para fazer. Será que ele espera que, se ele fala para uma plateia, digamos, de 300 pessoas, as 300 pessoas vão sair dali duvidando de tudo, suspeitando de tudo? É claro que não, porque mesmo ele não consegue fazer isso. Não é isso? Então, por exemplo, se você diz a finalidade da filosofia é esta ou aquela, bom, você está afirmando que a filosofia tem uma finalidade. Prove que ela tem uma finalidade. Tá? Nós não sabemos se ela tem. Isso seria matéria de investigação. Não de suspeita, mas de investigação. Outra coisa, quando você fala a filosofia, bom, existem milhares de filósofos e cada um deles tem um conceito diferente da filosofia. O que você está falando se aplica a todos eles? Ou é apenas uma ideia sua? O que você chama de filosofia é o que, digamos, Plotino chamaria de filosofia, Karl Marx chamaria de filosofia, Nietzsche chamaria de filosofia. Eu tenho certeza suficiente de que a minha definição da filosofia como unidade do conhecimento, não unidade da consciência e vice-versa, se aplica a todos os filósofos, independentemente de quais sejam as suas doutrinas. Mas você dizer que a filosofia se destina, vamos dizer, a finalidade dela é despertar suspeita, bate de frente já com o maior filósofo do Ocidente, que foi Leibniz. Leibniz diz o seguinte: eu acredito em tudo quanto eu leio. Quer dizer que o método heurístico do Leibniz era o contrário do Descartes. Em vez de botar tudo em dúvida, não, nós acreditamos em tudo para ver o que dá. Funciona também, funciona tanto quanto a suspeita. Não é isso? Por exemplo, se você é um policial, um delegado de polícia, está investigando um crime, tanto faz você suspeitar de todas as testemunhas ou acreditar piamente em todas elas. O processo vai ser exatamente o mesmo. Aliás,
Você tem até a obrigação de acreditar em todas. Você não pode suspeitar em vão de ninguém. Então você nem suspeita e nem acredita. Você simplesmente aceita os depoimentos como eles vêm. Então, isso quer dizer que o camarada, quando diz um treco desse, ele está falando vazio. Ele não sabe o que está falando. Ele não se perguntou o que aquilo quer dizer. Ele apenas achou uma frase bonita e repetiu. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo em tudo quanto é debate nacional, em tudo quanto é editorial, em tudo quanto é artigo de jornal, em tudo quanto é tese universitária. E não é de espantar que a camada mais intelectualizada esteja assim, porque ela faz parte da nação e o QI dela também está caindo junto. Então, eu tenho enfatizado muito a destruição da alta cultura no Brasil, mas não foi só a alta cultura. Se dissesse, não, nós não temos mais criatividade literária ou filosófica, mas nós temos capacidade técnica, nós temos excelentes engenheiros, excelentes varredores de rua, excelentes engraxates. Não, nós não temos nada disso. Nós temos um bando de incapazes perdidos no tempo e no espaço. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.